Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Estou aqui, meu nome é Henrique, estou aqui mais uma vez com Júlia para fazer esse podcast muito especial. E aí, Júlia, você acredita na Bíblia? Rapaz, eu acredito, viu, velho? Por E que você? você acredita? Rapaz, Vamos descobrir hoje, né? exatamente, tô querendo descobrir também. Para isso, nós temos dois convidados muito especiais que já estiveram conosco uma vez, né? O Pastor João e a Cacá. Se vocês puderem se apresentar para alguém que não assistiu. É difícil alguém não saber quem são vocês, né? Pois é, muito difícil. Mas fiquem à vontade. Bom, eu sou a Cacá, sou aqui da IBVA há quase 25 anos, desde que a igreja foi fundada. Tenho trabalhado com adolescentes desde que eu sou adolescente. E para mim é uma honra estar aqui hoje falando sobre algo que mudou a minha vida, né? A Bíblia é uma das coisas que eu mais gosto de falar e das coisas que eu sou mais apaixonada, assim. Então, para mim, estou muito feliz de ter sido convidada para falar sobre esse tema e com o doutor Pastor João Carlos. Eu sou João Carlos, estou aqui na IBVA há 9 anos e 7 meses. Sou pastor dessa igreja há 4 anos e termino meu pastorado aqui agora dia 11 de agosto. Depois eu vou ficar como membro normal, como pastor jubilado. E sou professor da escola dominical. Estou aqui para falar para vocês sobre a Bíblia, que é minha grande paixão. Então, pra gente começar essa conversa, né? Acho que a gente tem muita coisa pra falar, assim, de por que é a palavra de Deus, né? Porque se foi escrita por homens, porque é a palavra de Deus. Mas antes, pra gente entender um pouco da história de como esse livro foi formado, assim, por que a gente tinha que reunir a palavra de Deus em um livro? E como é que foi formado, assim, o Novo Testamento, o Velho Testamento? Acho que vamos começar por isso. Bom, a Bíblia é um conjunto de livros, né? A palavra Bíblia, na verdade, é plural de biblos, que é livros, né? Então, a Bíblia é uma palavra plural. Ela foi depois usada no singular pela primeira vez no século V por um estudioso e um pastor estudioso chamado Jerônimo. Os católicos gostam de chamá-lo de São Jerônimo. E ele colocou a Bíblia no singular, né? Mas, na verdade, é um nome plural. O Antigo e o Novo Testamento levaram mais ou menos 1.500 a 1.600 anos para serem escritos, do comecinho até o fim do Novo Testamento. O Novo Testamento é pouquinho. Foi de 46 depois de Cristo até 95, 96. Então, em 50 anos, foi feito todo o Novo Testamento. Agora, o Velho não. O Velho demorou muito. Começou lá com Moisés, mais ou menos por volta de 1500 a.C., 1490 e pouco, até 400, quando tem um fim o Antigo Testamento, e daí para frente tem 400 anos de silêncio profético. Nesse período longo se formaram foram escritos vários livros, todos que compõem o Antigo Testamento, e depois que os judeus voltaram do exílio babilônico, eles começaram a reunir todos os livros que foram escritos de forma separada. Então, Moisés escreveu aqueles livros, depois Josué escreveu, foi indo, os escribas escreveram, Davi escreveu, Salomão escreveu. Num certo momento, lá para o ano 400, 300 e pouco antes de Cristo, eles reuniram tudo num lugar só. Juntaram todos aqueles rolos numa prateleira única. Ainda não tinha esse formato de livro que a gente tem hoje, eram rolos. Ou rolos formados por papiros, que é uma planta do Egito, que parece papel, né? Ou eram rolos com pele de animais, que são chamados pergaminhos, né? Que foi bolado na cidade de Pérgamo, daí que chama pergaminho. Então, esses todos foram juntados e os judeus concordaram com aquilo e ficou formado o cânon do Antigo Testamento, que é esse conjunto de livros. Por mais de, você vê, de 1500 até 1400, até 400, são 1100 anos sendo escritos em duas línguas diferentes. A esmagadora maioria do Antigo Testamento escrito em hebraico. E uma parte pequena dos livros pós-exílicos, por exemplo, Neemias, Esdras, Malaquias, foram escritos em aramaico, que é uma língua que os judeus voltaram falando quando estiveram no exílio babilônico. É a língua que Jesus falava no dia a dia, né? Com seus apóstolos ele conversava nessa língua.
quando ele vai ressuscitar aquela menina e falar, Talita cumi, menina levanta, isso é aramaico, não é hebraico, né? Então, os judeus conheciam essas duas línguas. Ela foi escrita nessas duas línguas e foi juntada espontaneamente pelos judeus da época, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, juntaram todas numa prateleira única. Ainda não existia na forma de livro. O Novo Testamento também foi escrito livro a livro, né? Algumas igrejas tinham o Evangelho de João, outras tinham de Marcos, outras tinham de Mateus, e iam trocando, né? Elas vão ficar juntos, reunidas espontaneamente pelas igrejas por volta de 300 e qualquer coisa, no 4º século depois de Cristo. Então, é diferente. A formação dos dois cânones foi assim. Não sei se é isso que você queria saber. Então, acho que uma dúvida, como a gente estava conversando, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm é se, assim, foi uma coisa, assim, muito bem pensada, uma coisa assim, bora colocar esses livros, assim, bora reunir um bocado de mestres, de eruditos, a gente vai fazer esses livros agora, ou se foi uma coisa mais orgânica, assim, se foi uma coisa mais natural que aconteceu. Usando as suas palavras, foi uma coisa mais orgânica, mais natural. Por exemplo, no final do 1º século, no ano 100, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. Mas algumas igrejas tinham, por exemplo, dois evangelhos, mais o Atos dos Apóstolos, outra tinha 2 cartas de Paulo, e elas foram trocando entre si. Como havia outros livros também que não estão aqui, né? E ao final do 3º século, começo do 4º, eles se reuniram em algum lugar? Não. Houve a necessidade de saber exatamente quais eram os livros que estavam aqui. O que nós vamos considerar como literatura sagrada, canônica, bíblica? As igrejas tinham opinião igual, mesmo separada. Uma igreja lá na França, lá em Lyon, outra lá em Roma, outra na Grécia, outra lá no Oriente, todas pensavam igualzinho. Os livros são esses, né? E detalhe, nesses livros não tinha os apócrifos. Esse é um ponto interessante, né? E no Antigo Testamento também aconteceu assim. Não teve uma reunião de judeus, ou essa reunião aqui é para decidir quais livros serão do cânon judaico. Não, foi indo espontaneamente, de repente, todas as sinagogas, todos os lugares liam as mesmas coisas. E um dia se reuniram e falaram, por espontaneidade são esses mesmos, né? Que também não tinham os apócrifos. Então a gente pode crer que foi um direcionamento do Espírito Santo, sim, guiando sim, todas as pessoas de lugares diferentes, e isso prova o cuidado e a mão de Deus em fazer tudo isso acontecer do jeito que ele queria, então, não que os homens, né? Isso, além de ser coautor da Bíblia, ele foi aquele que falou, vamos reunir assim, e foi isso colocando na cabeça das pessoas de forma orgânica, espontânea, e veio assim, dessa maneira, né? E todos concordaram que aqueles que tinham sido escritos entre o ano 400 e o 0 eram escritos não canônicos, porque a palavra de Deus diz que esse foi um período sem inspiração profética. Não que o Espírito Santo não agisse de outras formas, mas de inspiração para escrever, não. Por isso que eles não são, né? Aliás, se vocês tiverem paciência um dia, acho que tem, de pegar o 2 Macabeus, que é um livro apócrifo, tem no capítulo 2, vocês vão começar a ler e falar assim, se o leitor não gostou desta citação, nos desculpe. Quer dizer, como é que o Espírito Santo escreveu uma coisa dessa? Nunca, né? Então eles não são canônicos. E eu estou adiantando um pouquinho esse assunto, porque lá na frente, na época da Reforma, o que vai acontecer dali para frente é que nossa Bíblia tem os 66 livros, né? 27 do Novo, 39 do Velho. Mas a Bíblia Católica, a partir de 1545, do Concílio de Trento, adicionou os apócrifos. Então hoje você encontra uma discussão assim, foram os católicos que puseram ou os protestantes que tiraram? Basta voltar de marcha ré. Nenhuma Bíblia antes tinha. A Bíblia de Gutenberg, que era uma Bíblia católica, que só tem 4 no mundo, não tinha os apócrifos, né? E era uma Bíblia católica, nem existia nada protestante. Lutero é 1517. A imprensa veio, o prero lá, a impressão veio em 1450. Então, tem 60 e poucos anos antes, não tinha. Quando você vai ver, chega no Concílio de Trento, que era contra a Reforma Católica, então vamos pôr os apócrifos na Bíblia, para justificar algumas coisas que a igreja acreditava e que na Bíblia não estava. É isso. Mas, falando assim,
que os católicos chamam de deuterocanônicos, né? Que são esses apócrifos. São 9 livros, né? São 8. 8. Mas se você colocar todos deuterocanônicos, ou então outra nomenclatura apócrifos, e mais um outro que eles chamam de pseudepígrafos, dá 24. Agora, o que eles advogam como sendo deuterocanônicos são 8. Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus e tal. E esses, você lê e fala, isso não tem nada a ver, né? Mas o que tem nesses livros que assim a gente diz? É interessante lê-los. Tem história dos judeus. Quando você quer aprender um pouco mais sobre história judaica, você pode pegar nesses livros que conta a história dos judeus do ano 400 até a chegada de Jesus, próximo do zero. Então, nesse período, você pode aprender algumas coisas lendo Macabeus, por exemplo, né? Se você não quiser isso, você pode ler um livro de Flávio José chamado História do Povo Hebreu. Mas você serve para isso. São interessantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista de continuidade do que estava acontecendo, mas não são inspirados. Mas também não ferem, né? Algumas coisas ferem. Por exemplo, quando os católicos, depois da reforma protestante de Lutero e os que vieram depois, e fizeram a contra-reforma ou reforma católica, eles tinham que combater. Então, por exemplo, Lutero dizia o seguinte: não pode ter vela no culto, porque a luz é Jesus. Então, pode ter vela, não pode ter vela, não pode ter vela. Ia buscar nos Macabeus, tinha, entendeu? Não pode ter missa para morto. Ia buscar, não tem livro nenhum que fala de missa, de culto para mortos, né? Morreu. O destino de um homem se sela em vida. Ele escolheu Jesus, está salvo. Não escolheu, não é. Não dá para orar depois para o cara passar do purgatório para o paraíso, né? Então, tinha que ter algumas coisas que dessem um determinado suporte para algumas coisas que a Bíblia normal não daria, né? E aí, então, se construiu isso e se construiu mais uma forma de pensar diferente. Imagina que você vai construir um raciocínio bíblico, teológico, sendo um católico. Então, você pode imaginar como essa Bíblia, uma mesa de 4 pés, ela é sustentada igualmente pelos 4 pés. Tá? Então, um pé, na teologia católica, é a Bíblia. Outro pé é a tradição da igreja. Outro pé é o conselho cardinalício, quando se reúne. E outro pé é o Papa, quando está sentado na cadeira de Papa, com a roupa de Papa, com o anel de Papa, com o báculo de Papa, ele é infalível. Então, por exemplo, você perguntar para assim, pode ter missa para morto? A Bíblia diz que não. Embora os apócrifos tenham, mas os outros 3 diz que sim. Então a tradição da igreja diz que sim, o conselho cardinalício diz que sim, o Papa diz que sim, deu 3-1. Porque todas essas 4 opiniões têm peso de Bíblia. Agora, uma Bíblia de um protestante verdadeiramente crente é só em cima da Bíblia. Você tirou a Bíblia, você derrubou a teologia dele. Né? Você matou o protestante que é, digamos assim, histórico. Se você cair um pouco para o lado das igrejas pentecostais, você vai ter tudo que está na palavra de Deus e mais um monte de revelação que pode vir agora, né? Então aí fica dupla, não fica uma. E eu acho que isso é o mais incrível que a gente tem, porque imagina se a gente ficasse o tempo todo dependendo da opinião das pessoas de acordo com as suas, de acordo com os seus tempos, com as suas situações. Então, se a gente ficasse, né, aí muda o Papa e aí o cara pensa algo diferente. Isso. Imagina sobre isso. Então, entender que a Bíblia, eu acho que um dos motivos que faz ela ser tão perfeita e maravilhosa é que ela é um livro antigo, né? Como o pastor João falou da história, e a palavra dela, a mensagem dela, de forma atual, ela tem base e resolve os nossos problemas da nossa geração, do nosso tempo. Eu acho que isso é uma das provas que mostra que a Bíblia é um livro sagrado. Com certeza. Que Deus cuidou para que, ficasse em assim, forma de livro, isso trouxesse a nós. Porque se não tivesse registrado, se eu, uma pessoa simples, não pudesse ler e entrar em questionamento com um pensamento sobre uma outra pessoa, sobre ela, eu seria escrava do pensamento de outra pessoa. Isso. E sobre aquilo que ele acha que Deus falou. E eu não teria uma base neutra, né? Isso aqui é a base. Aí tem um ponto teológico fundamental e muito bem pensado por você. Para nós que somos protestantes e para aqueles que estavam nos 4 primeiros séculos, que é chamado o período da igreja primitiva ou igreja dos pais da igreja, a Bíblia era tudo. Então ela estava acima de tudo, acima de todos. Então era do jeito que se falou. Ela é a autoridade, ela manda. À medida que foi se desenvolvendo o cristianismo na Idade Média, a coisa foi mudando. À medida que desenvolveu o conceito e o desenvolvimento da instituição papal,
Ele diz o seguinte: a Bíblia foi dada para a igreja. Então a igreja está acima da Bíblia. É ela que regula, ela que manda, ela que faz. É diferente para o protestante, a igreja está abaixo da Bíblia. A nossa igreja está sob a Bíblia. E a igreja católica romana, o Papa e os cardeais, se colocam acima das Escrituras. Então a interpretação é só aquela que ele dá. O jeito de pensar é só aquele que ele acha. E o que ele acha tem força de Bíblia. Isso é perigoso, né? A gente transforma um homem em Deus. Isso. Mas se você tiver, se você parte, você sempre quando constrói um raciocínio, tem premissas. Eles partem dessa premissa, né? Quando eles partem dessa premissa, então tudo dá certo. O vigário de Cristo é o Papa. Ele é o substituto de Cristo, né? Uma coisa que eu acho muito fantástica na Bíblia é que são... O pastor João estava falando isso até agora. São pessoas diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes. Às vezes, as próprias religiões, os dogmas eram diferentes. E todos falam para uma mesma direção, sobre Cristo. Isso é fantástico. Fala como todos os povos podem receber uma mesma palavra. As pessoas de cosmovisões diferentes podem receber uma palavra. Isso é muito, muito massa da Bíblia. Essa é uma prova cabal de que ela é um livro sagrado, né? De autores diferentes. Se você pegar, por exemplo, você vai chegar nisso tranquilo. Você vai ver, o hebraico de Amós é uma coisa assim, parece um menino do 3º ano primário, porque ele era um colhedor de figo selvagem e um boiadeiro. Como é que um cara desse, criado no interior, caipirão, né? Que empurrava o gado para ser vendido ou colhia figo selvagem, como é que ele pode ter um hebraico excepcional? Não pode. Então, quando você lê esse livro, na língua original, fala, esse cara escrevia ruinzinho. Aí você compara com Isaías, que era um cara que tinha descendência de príncipe, vivia no palácio, ficou ali no reinado de vários reinos, vários reis de Israel. Ele tem o hebraico mais bonito da Bíblia, né? Então você compara o estilo, além de serem épocas diferentes, culturas diferentes, o estilo de quem está escrevendo, um é um poeta, o outro é um boiadeiro, né? Com todo o respeito que o boiadeiro merece. A mesma coisa você vai no Novo Testamento. Você pega um autor de Hebreus ou pega Lucas escrevendo, é totalmente diferente de Tiago e de Judas, que eram homens simples, né? Homens, vamos dizer, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que era a palavra de Deus na linguagem dele, do jeitão dele, com as palavras dele, né? Não, esses dias eu vi uma pregação de Rodrigo Silva, que é um pastor, né? Acho que ele é adventista, né? Ele é arqueólogo também. Ele diz assim que se a Bíblia não fosse um livro sagrado, a Bíblia seria o livro mais provável de dar errado de todos. Porque assim, é meio que uma miscelânea de tantas coisas diferentes, de pessoas diferentes, de estilos de literatura diferentes, que de alguma forma deram certo e a gente tá lendo até hoje, né? Ele dá o exemplo assim de Voltaire, que é um filósofo do iluminismo, né? Que ele tava no hotel na Suíça e ele disse assim: daqui a 100 anos ninguém vai mais ter ouvido falar da Bíblia. Aí ele morreu, né? Voltaire passou, a vida dele acabou. 50 anos depois, esse mesmo hotel que ele estava na Suíça se tornou uma biblioteca de Bíblias. E uma impressora. De Bíblias. De Bíblia. E continua até hoje, né? Continua até hoje. Então, você vê, o Espírito Santo inspirou cada um dos autores a escrever, guardou, como a Cacá disse, foi ele que guardou tudo, que ensinou quais livros que iam ficar, quais que não iam, né? E mais do que isso, preservou até hoje, né? Não houve livro mais perseguido na face da terra do que a Bíblia. E é o primeiro o livro mais lido do mundo. Se pegar todas as religiões, somar tudo, o livro mais vendido e mais lido é a Bíblia. Qual é o segundo e qual é o terceiro? Vamos ver se a gente pode guardar isso. Acho que é Senhor dos Anéis, né? O segundo livro mais lido do mundo é O Peregrino, de John Bunyan. Ainda não. E o terceiro mais lido é um livro católico maravilhoso que vale a pena ler, de um homem chamado Jaime já lembro já o nome, já. E o livro chama-se Imitação de Cristo. Ah, sim. Não é Thomas Kempis, não? Thomas Kempis. Isso. Thomas A. Kempis. Né? Esse é o cara que é o terceiro mais lido do mundo. Depois é que vem esses que tem agora, que são best-seller, tem todo um marketing atrás e tal. Mas os três mais lidos são esses. E os três são religiosos, né?
Essa semana eu voltei a ler um livro que eu já li algumas vezes, né? Que é O Homem do Céu. Tá até ali Tá. na... Eu não li esse livro. Você não leu esse livro? Eu vou te dar esse livro. Também nunca li, Eu não. tenho a honra de te dar um livro. Esse pra mim, Qual nome? Repete aí, O professor. Homem do Céu. Esse livro pra mim, depois da Bíblia, é o livro que eu mais gosto. Porque ele conta a história de um cara que é vivo ainda hoje, né? E a história de perseguição dele aconteceu no ano 2000, 2004. E ele estava ali na China, num país comunista, vivendo tudo aquilo. E aí ele teve uma experiência de conversão e ele sabia que ele precisava de uma Bíblia. E ele queria uma Bíblia. E aí tinha um cara só perto da onde eles moravam que tinha uma Bíblia. E ele foi lá, bateu na porta desse cara e eu preciso ver a Bíblia. Me mostra a Bíblia. Eu não posso te mostrar a Bíblia, porque se pegassem a Bíblia e eu queimar a Bíblia, jogar fora, eu não posso. Peça para Deus. E aí o irmão Yum, que é o homem do céu, né? Ele começa a fazer ele começa a orar e a jejuar de joelho. E aí ele fica pedindo uma Bíblia, ele pede uma Bíblia. E ele passa, tipo assim, eu acho que ele passa um mês fazendo esse pedido por uma Bíblia, por uma Bíblia. E aí ele tem uma revelação num sonho que vem uma pessoa e entrega uma Bíblia para ele. E do outro dia vem uma pessoa e entrega uma Bíblia para ele. E aí ele vira uma das pessoas da comunidade dele que tem uma Bíblia. E aí as outras pessoas, né, quando as pessoas começam a se converter e querer uma experiência com Deus, você precisa orar para receber sua Bíblia, né? E aquilo tocou tanto no meu coração, porque eu acho que lá em casa a gente tem mais de 20 Bíblias, assim, super fácil. Eu devo ter mais de 7 tipos de Bíblia diferentes, fora as que eu compro, porque já deu, né? Mas a gente com essa Preciosidade. Preciosidade, né, dessas palavras e pessoas no mundo agora, tipo, não tem direito a ler um salmo. E aí o que ele fazia, né? Qual a estratégia que Deus deu para ele? Que ele começou a decorar os textos todos. Ele não sabia pregar e ele começou a decorar um capítulo por dia da Bíblia. E quando as pessoas queriam ouvir ele começava simplesmente a recitar. Mateus, imagina, Mateus 1, você estava genealogia, ele contando e as pessoas iam se convertendo, iam ter uma experiência com Deus. E aí uma outra coisa estratégica que Deus deu para ele, né, foi a questão de criar músicas. E Deus começou a dar músicas bíblicas para eles. Porque como as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas conseguiam decorar a música. Cantando. E os temas eram assim, não era sobre eu te adoro, Senhor. Os temas eram eu não vou ser um traidor igual a Judas. O tema era eu vou dar a minha outra face. Então eles estavam aprendendo a Bíblia através de música para suportar a perseguição. Então, quando a gente vê que isso é próximo, isso está acontecendo exatamente agora, e a gente tem toda, né, essa riqueza, olha a liberdade que a gente tem de escrever e de ler tantas coisas, porque isso é a prova de que esse livro, ele não é um livro qualquer. Não. Ele não é um livro... Eu vou contar, por exemplo, a minha experiência de conversão. Eu cresci... A família da minha mãe já era cristã, todo mundo da igreja, do meu pai não. É uma família espírita. E eu passei a vida inteira, desde criança, minha mãe levando a gente para a igreja, obrigado, e essas coisas todas. Inclusive, eu não gostava de ir para a igreja, de jeito nenhum. Não gostava de escolinha bíblica, porque eu não entendia nada. E aí, aqui na igreja, com 11 anos de idade, a minha avó me deu uma Bíblia linda e ela mandou escrever meu nome, assim. Foi uma Bíblia linda. E aí eu falei, eu vou ler essa Bíblia com 11 anos. Aí foi a primeira vez, eu lembro que eu levei essa Bíblia para a escola e mostrei para minha professora, 4ª série. A minha Bíblia, toda orgulhosa, assim. E eu li aquela Bíblia, era numa linguagem, a Bíblia viva, era uma linguagem que eu conseguia entender. E foi em casa, lendo a Bíblia, que eu falei, que o meu coração teve a certeza de que a palavra que estava aqui era verdade. E eu me converti, não foi porque eu já nasci nesse ambiente, né? Mas para mim era a religião da minha mãe. Sim. Eu não entendia, mas foi a minha experiência de com Deus Jesus, foi através da palavra escrita. Essa palavra escrita gerou confirmação no meu coração de que isso aqui era verdade. Desde então, eu nunca deixei de acreditar de que isso aqui era Deus falando comigo. Aleluia. Que bom, que bênção. Tem, assim, pra gente escolher esse tema do podcast, a gente faz uma reuniãozinha assim com algumas pessoas. E esse tema surgiu muito porque as pessoas queriam argumentos pra saber como é que eu defendo, assim. Meu colega me pergunta alguma coisa, o que é que eu respondo sobre a Bíblia. Assim, porque fala assim, esse livro não foi escrito por homens, como é que você tem sua autoridade sobre a sua vida, como é que isso é a palavra de Deus?
esse tipo de dúvida. Para responder essa dúvida, né, pro pessoal, pra gente ter argumentos para isso. É uma dúvida comum. A primeira coisa que você pode responder é que, olha, você tem estilos diferentes, por homens diferentes, todos, no nosso ver, inspirados pelo Espírito Santo, com estilos diferentes, com línguas diferentes, em épocas diferentes, todos dizem a mesma coisa. Não há contradição, primeira coisa. Segundo, existem temas que começaram 1500 a.C., aqui no Gênesis, que vão até o final da Bíblia, no Apocalipse. Escrito em outra língua, em outra época, por outra cultura, por outra cabeça de gente que... Aqui são teólogos judeus, lá são teólogos cristãos escrevendo. E tem continuidade. Como é que uma coisa tão variada, tão cheia de autores diferentes, em épocas tão diferentes, com línguas diferentes, estilos diferentes, falam da mesma coisa? Não tinha tradutor na internet. Não tinha tradutor na internet. Então, você tem temas como a terra, o reino, Deus, o Salvador, atravessa a Bíblia inteira. Como é que pode? Não pode, né? Pode. Né? Você pega o Isaías 53, e que está falando de como seria o servo de Israel sofredor, ele vê clarissimamente a morte de Cristo na cruz do Calvário. É mesmo que você... aquilo devia estar no Novo Testamento, na minha opinião pessoal, né? A gente brinca, às vezes brinco com o pastor Nils, que é muito meu amigo, que Isaías devia ser escrito em 2 pedaços. Até o 39... ele ia ficar no Antigo Testamento. Do 40 até o 66 ia para o Novo. Porque ele fala as coisas de Cristo. Então como é que o cara, 700 e não sei quantos anos antes de Cristo, fala exatamente como Cristo ia morrer? Né? Então, estas coisas fazem você acreditar que tem uma terceira fonte aí que está colocando todos no mesmo diapasão, no mesmo jeitão, na mesma linha de pensamento, apesar de épocas diferentes. Isso é uma prova de que a Bíblia é um livro especial. Por exemplo, mas como é que é? Será que não mudaram isso aqui na Idade Média? É muito comum você escutar isso aí. Tinha os monges copistas, mudaram tudo. É verdade, você escuta essa colocação. Agora, vamos pegar um livro da literatura secular, a Eneida, de Homero ou de Virgílio, você pega uma desses escritores gregos ou romanos antigos. Quantas provas existem desses livros antigos que a gente lê? O que mais tem cópias que mostram que ele era real é a Ilíada, que tem 6 cópias. Tem manuscritos bíblicos, mais de 3.000, mostrando como ela era, desde o princípio. 1948, ninguém era nascido, nem eu, mas eu estava quase, né? Foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, né? Que foi feito por um grupo judaico do primeiro século chamado, eram os essênios. E esses caras escreviam e guardavam as suas Bíblias em jarros de barro, em grutas, numa região seca de Israel que está em volta do Mar Morto. Uma região seca, areia seca. E ali, em 1948, quer dizer, 2.000 anos depois, descobriram esses manuscritos. Tem o Isaías certinho, perfeitinho, como é o nosso. E outros pedaços de outros, mas o Isaías está inteiro. Então você vai, é o mesmo Isaías. Então, como é que preservou durante 2.000 anos a mesma coisa, sem ninguém? E o livro mais perseguido do mundo, o mais queimado, o mais perseguido, o mais proibido de ler, continua aqui. Então, tem argumentos como esse que eu coloquei, tem outros mais, a gente pode falar, que mostram, olha, ele é um livro especial, ele é diferente. Como é que um boiadeiro do século 8 a.C. escreve a mesma coisa que um doutor do primeiro século depois de Cristo? Escreve. Eu acho que, por exemplo, né, a gente pode vir com todas essas informações. Eu nem preciso de fé para acreditar nelas, porque a própria ciência prova que é real sobre isso. Então, não tem nada a ver com a minha positividade ou fé para né, te guiar a acreditar naquilo que eu estou falando para você. Isso tá registrado, né? Todas essas milhares de provas provando que isso aqui não é uma invenção. Certo. Isso aqui foi como o pastor está falando. Mas eu acredito que ainda, por exemplo, você pode chegar com uma apologética perfeita e você pode vir com tudo isso. Mas para mim, na minha experiência de falar de Deus, eu acho que para um amigo é falar, cara, esse livro mudou a minha vida. Então, você pode pensar o que você quiser. Eu tive uma experiência com um amigo da faculdade, e eu levava a Bíblia para a faculdade, né? E aí ele me ofereceu um Alcorão e um livro de bruxaria. E ele falou, se você ler esses 2 aqui, eu leio a sua Bíblia. E eu peguei minha Bíblia agora.
Dei a minha Bíblia para ele e eu peguei os livros dele. Assim, de forma misteriosa, o livro das buchas desapareceu. Nunca achei, levei para casa, esse livro sumiu, sem brincadeira. Irônico, né? O Alcorão tá lá em casa. Mas o fato é que ele não me exigiu de ter lido aquilo. Eu li um pouco e a gente ficou algum tempo conversando na época pelo Messenger e tal. E ele vinha me perguntar as coisas. Por quê? Porque ele pegava a minha Bíblia e lia as coisas que estavam grifadas. E aquilo começou a falar com ele. Então, o que aconteceu foi que ele teve uma oportunidade de ler a Bíblia através daquilo que eu estava achando importante. Então, quando a gente fala que a gente é a expressão da Bíblia para as pessoas, né, como a gente estava falando no CTV, isso prova a divindade, o que é sagrado nessas palavras. Porque isso aqui está mudando a minha vida hoje, na Bahia, Lauro de Freitas, em 2022. E aí eu leio de novo, isso muda tudo. Então, a minha experiência na relação com essa palavra, eu acho que ela é suficiente para fazer com que alguém se importe com aquilo. É verdade. Eu penso igual você. Mais do que todas as provas. Isso. Né? Se você pegar ali, por exemplo, o que é o cristianismo? O cristianismo é um relacionamento com Cristo. Não é um conjunto de regras, nada disso. Se você tirar Buda do budismo, pegar todas aquelas regras, continua o budismo. Se você pegar os 3.000 deuses que tem no hinduísmo e tirar, e pegar todos os princípios, continua o hinduísmo. Se você tirar Cristo do cristianismo, acabou. Né? Então, o cristianismo não é um conjunto de regras, é um relacionamento pessoal com Cristo. Agora, veja o seguinte, João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Pensa nisso. Então, a palavra que Deus falou, haja luz, houve luz, e criou o mundo, então esta palavra está colocada aí como o poder que Deus tem de criar. Isso é uma palavra. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos, essa palavra é Cristo. Então, Jesus Cristo é a palavra viva. E a Bíblia é Jesus Cristo escrito. Se você achar isso muito místico, a gente pode discutir de outra forma. Mas isso aqui é Jesus. Uma pergunta. Tipo, eu já vi vários colegas fazendo essa pergunta pra mim, que tem várias passagens da Bíblia, tem comprovações arqueológicas, históricas, mas tem aquela parte mais espirituais, porque a Bíblia não é um livro, né, obviamente só histórico. E aí eles perguntam, beleza, parte histórica, acredito, mas e a outra parte, o que é que eu faço pra acreditar? Em relação aos milagres, né? Milagres, por exemplo. Aí você cairia numa coisa que a gente chama de teologia liberal, né? Que era tira da Bíblia tudo que for místico, esotérico ou milagroso. Sobra um monte de fatos históricos prováveis, né? Mas aí você matou a essência da Bíblia. Então, eu creio na existência de milagres, né? Eu creio que existem milagres. Aí você pode até voltar para o caminho dele da ciência e falar, olha, a Gênesis, na criação, do Gênesis 1, 2, 3, etc., não tem nada que te prova isso teologicamente, nada pode ser arqueologicamente. Mas hoje a ciência, volta para a ciência dele, a ciência sabe que o universo teve um começo. A ciência sabe, a ciência verdadeira sabe. Se teve um começo é porque vai ter um fim. Não pode ser infinito, porque infinitude é característica só de Deus. É atributo de Deus, a infinitude. Então, ela teve um começo, vai ter um fim. Beleza. Hoje a gente até sabe quanto mede, 930 bilhões de anos-luz, tal, conhece o tamanho do universo. Esse universo está caminhando para a destruição. Mas então, se a ciência admite que ele vai ter uma destruição, e admite mesmo, é porque ele teve um começo. Quem é que criou? Criou do nada? Como é que o nada cria? Então, estou usando argumentos científicos para uma parte que não está provada historicamente nem arqueologicamente. Você só começa a ter alguma coisa arqueológica quando o homem começa a pensar em deixar coisas escritas, né? Quando a escrita aparece mais ou menos em 3.500, 3.400 a.C., entre os sumérios e acadianos, que era no sul, de onde hoje é o Iraque. Depois aparece a escrita egípcia. Então, aí o homem começou a escrever. Então, você já tem... Aqui vai aparecer alguma coisa disso. Aí depois da Bíblia, vem o dilúvio. Você tem provas arqueológicas do dilúvio? Sim. Então, veja, é uma coisa que está sendo provada. Agora, como é que eu vou aceitar milagres ou não?
Depende do quanto que você crê. Se você acredita que só existe na tua vida aquilo que é provado cientificamente, experimentalmente, que pode ser quantificado no laboratório e que tem uma equação matemática que explique, como é que você explica o amor de mim pelas minhas filhas? Caramba. Isso aí não tem equação que explique. Não, mas é sangue. O sangue está no DNA. Olha, Raquel não é filha biológica minha e não tem ninguém no mundo que eu ame mais do que ela. Não tem nada a ver com sangue. Né? Então não existe isso. Então existe uma outra forma de conhecimento e de entendimento que não é somente a ciência como você conhece hoje. Experimental, lógica, palpável e visível através dos sentimentos, marcado por uma equação matemática e demonstrável. Só isso que existe? Não. Uma coisa simples, cheguei numa IBD, eu estava com dor de cabeça, eu estava com um pouco de cólica, aí eu comentei com o Gui, de Pastor Osite. Ele, naturalmente, orou e passou. Podia contar aqui, já vi manifestações de curas e muitos eventos, mas numa simplicidade de um domingo de manhã, numa EBD, um garoto orou e passou. Então, assim, eu não preciso provar isso para você. Eu posso compartilhar isso com você. E aí você toma essa decisão. Porque eu estaria mentindo diante de um milagre, diante de fato? Eu não estou contando uma história lá dos apóstolos. Eu estou contando que isso aqui é vivo hoje. E que em nome de Jesus cura hoje. E eu posso fazer isso aqui agora por você, se a gente tiver fé. Então a fé que nós podemos viver hoje, porque esse livro ele não ficou lá, né? Ele é um livro real hoje, e ele transforma as nossas vidas hoje, e ele está impactando, influenciando tudo. É sobre isso. Ele é vivo, ele é vivo. Amém. Quando você pega, isso aí a gente foi pelo caminho da ciência, mas se for pelo caminho da filosofia, quando você chega em Agostinho, ou Santo Agostinho, se você prefere, viveu de 354 até 430, quer dizer, do quarto para o quinto século, um dos pais da igreja mais importante que tem. Agostinho diz o seguinte: creia que eu te explico depois. Ou seja, é uma fé em busca de explicação, não uma explicação em busca de fé. Então, primeiro crê, depois eu te mostro como é que é. Entendeu? Então, nós, cristãos, nós cremos primeiro. A nossa base é de crer. Agora, se você contar isso para alguém não crer, a melhor coisa que eu acho que você faz para ele, primeiro, dá uma Bíblia, pede para ele ler e tal. Em segundo lugar, ajoelha e ora por ele. Né, para que o Espírito Santo toque no coração dele, para que ele creia primeiro, e depois você explica um monte de coisa para ele. Porque tem coisa que não... Como é que o cara vai aceitar milagre se ele não crê? Como é que ele vai aceitar que Deus é triuno? Qual é a lógica de explicar isso? Não tem. Não tem uma explicação lógica racional. Não existe. Né? Então, nem tudo é só entendimento lógico e ciência. Acho, é muito interessante isso, né? Que é tudo uma questão de mudar a mentalidade. Porque, assim, a filosofia moderna, né, que está em vigor hoje em dia, diz assim, tudo tem que ser provado empiricamente. Mas, assim, se a gente pegar, assim, a maioria dos relatos históricos, o que a gente tem como história hoje vem de relatos, inclusive, orais. E se a gente pegar só assim, milagres aconteceram. Se a gente for pegar historicamente por relatos, né, pelo modo que usa. E depois, nós é que somos mente fechadas. Então, o credo deles que é assim. Eles só estão olhando só o que pode ser provado. Isso. Mas as evidências estão mais pro nosso lado do que pro deles. Né? No século XVII e no XVIII, que vem a razão, a ciência, Descartes, Kant, todos esses filósofos, e chega o iluminismo francês, aqui é o primado da razão. A razão é que vale o que é lógico, que pode ser demonstrado, sentido, quantificado, medido. Beleza. E vem seguindo. Nós estamos já no século XX. Do XX para o XXI, acontece o pós-modernismo. Nem isso eles acreditam mais. Hoje não tem verdade absoluta, a ciência não é rainha, entendeu? Hoje você está numa situação que nada acredita com nada. Então, mesmo esse raciocínio aqui, que a gente estava acostumado a levar da ciência, não tem mais. A filosofia de hoje matou a ciência. E eu acho que isso é o pior que a gente podia acontecer nesse momento agora. Porque se a gente ainda... Não estou falando nem... a gente tem uma referência. Mas, por exemplo, se eu não fosse cristão e eu não tivesse nenhum tipo de referência, eu estaria completamente perdida. Que tipo de decisão eu tomaria? Que tipo de pessoa eu seria? Nenhuma, então, né?
a referência, ela é importantíssima para a construção de qualquer sociedade, para qualquer cultura. Quando eu explodo isso em busca de uma filosofia, de uma liberdade, na verdade eu estou criando um ambiente ainda pior de se fazer. Não tem referência, não tem verdade, você não tem nada que Isso é assim, não tem Deus, né? É o pior que pode acontecer. E eu não vou nem falar no quesito espiritual, estou falando no básico. Se eu não tenho uma referência, se eu não tenho um caminho, se eu não tenho alguém que eu posso confiar naquilo que ele está dizendo, eu vou confiar em mim mesmo, naquilo que eu acho. Então isso é muito perigoso. Eu acho que de tudo isso que a gente está vivendo hoje, esse pensamento de que tudo é relativo, de que não há uma verdade, eu acho que isso é uma das coisas mais perigosas que a gente tem hoje. Isso. E eu acho que é o nosso dever hoje, mais como nunca, é mostrar a gente como cristão, provar a importância, não na questão de provar, mas de viver isso aqui como algo que nos direciona. Porque eu acredito que dessa forma nós vamos ser a prova de que a nossa vida ela é melhor, ela é mais plena, ela é com menos ansiedade, o nosso corpo ele é mais saudável, a nossa mente é mais saudável, quando eu estou partindo de um princípio de família, quando eu estou partindo de um princípio de fé em um Deus que criou todas as coisas e que me criou. Então, essa referência aqui, ela tem sustentado a humanidade, né? Amém. E quando a gente tira, né? Quando a gente tira os pilares, a casa vai cair, o mundo vai cair. Então, a gente precisa entender a importância hoje da palavra. E buscar cada vez mais, porque quando a gente está vivendo essa construção, né? Então as pessoas já estão tirando as partes da Bíblia que ela não interessa para ela, que é antiquado por conta daquilo que ela falou. Então a gente vai buscar toda a liberdade que a gente quer, vai deixar só o que eu gosto e tiro aquilo que eu não gosto. Vai sobrar o quê, né? Vai sobrar o quê? Você falou agora do Homem do Céu, né? Que eu vou ganhar esse livro de presente. Eu lembrei um que eu tenho em casa, que eu faço questão de te dar, se você aceitar, que é do Timothy Keller, que é A Bíblia e o Relativismo. Uau, quero muito. Eu também quero ler agora também. Essa questão da fé é muito, assim, é muito interessante, né? Porque eu li isso num livro que eu tava lendo, acabei esses dias, que é Ortodoxia, de Chesterton. Que ele fala assim, porque muita gente fala, se eu preciso acreditar só pela fé, então por que eu vou acreditar? Eu tenho que ter a prova e tal. Mas eu falei isso, inclusive, na última EBD, não sei se foi a última ou a penúltima. Que assim, a gente precisa de fé até pra acreditar que nossos pensamentos têm alguma coisa a ver com a realidade. Então, tudo a gente precisa crer em alguma coisa, né? Não, o fato de alguém dizer pra você assim, levanta aí, e você levantar é porque você tá botando fé que seu corpo vai te aguentar. Então, a própria ciência tem fé, tanto é que ela, por exemplo, a ciência não conseguiu, a ciência não viajou o universo todo e ela sabe a quantidade de luz que está no universo, a quantidade de quilômetros que tem o universo. E é uma coisa dedutiva, a ciência é dedutiva, precisa um pouco de fé. Só que não quer admitir isso também por causa do orgulho, né? E aí a pergunta, né, do podcast é por que eu preciso acreditar na Bíblia, não é isso? É isso aí. Isso. Rapidão, antes disso, só pra... que acho que a gente tem pouco tempo agora. Mas não sei nem se vai dar pra entrar tanto nisso. Mas assim, essa questão de interpretação da Bíblia. Porque a gente tava falando nisso antes. Que a gente tem dúvidas, assim, principalmente em Gênesis e Apocalipse. De algumas coisas que são... A dúvida se é metafórico ou se é literal. Como é que a gente tem essa noção, assim? Nós como cristãos. Olha, existem 1000 maneiras de se interpretar um texto antigo, né? E uma ciência para isso que se chama hermenêutica. Essa ciência da hermenêutica se divide em 2 partes. Uma parte chama exegese e outra parte é hermenêutica propriamente dita. Na exegese, eu vou lá embaixo, volto lá no tempo em que o livro foi escrito, vejo em que contexto ele foi escrito, em que língua foi escrito, quem foi o autor que escreveu, o que é que eu sei dele, o que estava acontecendo geograficamente, politicamente, economicamente na hora que ele escreveu. Quando eu tenho esta noção, eu entendo exatamente, de uma forma bem mais sólida e mais firme, o que ele quis escrever. Então, Gênesis dá margem a 1 milhão de interpretações, eu concordo com você,
né? Se a gente tem uma interpretação cristã, a gente vai buscar a literalidade desse texto, dentro do contexto, etc. e tal, respeitando as figuras de linguagem, as metáforas, tudo mais. Mas a gente vai buscar a literalidade do texto. Se eu não creio nele literalmente, eu vou poder associá-lo com aquilo que eu quiser. Então aí fica um pouco difícil, porque depende com o que você associar, você crê ou não, né? Depende se você crê ou não, né? Por exemplo, eu não preciso da ciência para acreditar que foi Deus que fez, né? A forma que está escrita ali é uma forma pré-científica. Moisés não era um homem de ciência, ele teve uma revelação de Deus e escreveu, né? E tinha muitos pedacinhos de coisa escrita que vinha lá de trás. Ele leu esses pedacinhos todos e teve o Espírito Santo inspirando o que ele escreveu. Beleza. Agora, Apocalipse e Daniel é outro estilo de livro. Apocalipse e Daniel são livros, já existia escrita, tinha uma cultura, etc. e tal. São livros chamados de literatura apocalíptica. Eles têm uma maneira exata de interpretar. Em outras palavras, tem uma hermenêutica própria para os livros que são literatura apocalíptica. Aqui na Bíblia é Daniel, alguns textos de Mateus, quando Jesus fala, e de Lucas, e Apocalipse. Jesus no sermão 24, no João 24, está fazendo uma leitura apocalíptica das coisas. Quando ele faz isto, ou quando João escreveu Apocalipse, eu tenho regras para interpretar isso, né? Pegar o contexto próximo, o contexto imediato, que estilo literário ele está usando, o que aquilo tem na Bíblia. Deixa eu tentar exemplificar para não me prolongar por demais. Quando ele fala da segunda vinda de Cristo, João tem a visão daquele ser que é Cristo. Ele mostra que tem uma língua de fogo, os olhos de fogo, uma língua, uma faca, uma espada de dois gumes, que é a palavra, etc. E tem os pés de bronze. Fala, por que tinha pé? Por que não era de ferro, aço, tungstênio? Por que era de bronze? Então você vai lá. Tem alguma coisa em Apocalipse de bronze? Não. Que autor escreveu? João. Deixa eu ver nas cartas de João. Tem alguma coisa? Não. Tem alguma coisa no Evangelho de João? Não. Tem alguma coisa no Novo Testamento sobre bronze? Não. Meu Deus, o que é João escrever isso por quê? Aí você vai para trás, vai. Aí você vai à explicação. Quando Deus dá a maneira que ele queria que o templo fosse formado, ele falou isso para Davi e para Salomão. Fala, e as colunas serão de bronze, porque este é um lugar de julgamento. Então, bronze na Bíblia significa julgamento. Eu pego este contextão todo aqui e vou lá e aplico naquele texto que eu estou lendo. Então, eu preciso de conhecimento bíblico para interpretar o texto bíblico, né? Preciso ir na linguagem do autor, preciso considerar o estilo de escrita. Salmos é escrito em poesia, né? Poesia hebraica. A poesia hebraica não é que nem a nossa que tem rima. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? Isso aí é do meu tempo. Não é assim. A poesia bíblica hebraica, ela repete, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Claro, tem um pastor junto, né? Andar-me faz em verdejantes pastos. Conduz-me mansamente às águas tranquilas. Quem leva para comer bem, leva para beber bem também. É o pastor. Entendeu? Então, o paralelismo é que marca Se você não tem isso, você fica achando, como é que é? Leva para comer, leva para beber, depois vai para lá, como é que larga as ovelhas sozinha? Então, você tem que entender que aquilo é uma poesia. E tem um paralelismo. E, às vezes, o paralelismo é antagônico. Ele fala uma coisa ao contrário embaixo, né? Não há Deus. Assim diz o louco em seu coração. É o contrário do que está em cima, né? Isso é poesia hebraica. E aí vai, por exemplo, tem que ter uma noção da linguagem. Se pegar aí um pastor, tivéssemos aqui um Álvaro, ou tivéssemos aqui um Tarsis, professor, você vai falar, por exemplo, no hebraico dessa época em que ele foi escrito, não existia superlativo absoluto. Por exemplo, Deus é santíssimo. Essa forma é das línguas modernas. Francês moderno, italiano moderno, inglês moderno, português moderno. Como é que era no hebraico? Não tinha superlativo. Então, Deus é santo, santo, santo. Isso significa que ele é santíssimo. Se você vai desavisado, você está falando que isso aqui é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é. A língua era limitada, né? Quando eu volto lá para o hebraico do Gênesis, só para terminar, ele fala, eu sou, né? Eu sou, eu que sou, né?
Jesus fala, Deus fala, eu sou o que eu sou e acabou. Como é que Moisés fala, como é que eu vou, como é que é o seu nome? Ele fala, eu sou o que eu sou, né? Então, o hebraico não tinha, nessa época que ele escreveu, 1500 a.C., não tinha flexão de verbal no tempo. Então não tinha eu fui, eu sou, eu serei, era tudo uma coisa só. Então quando ele fala eu sou, ele está falando eu fui e eu vou ser, ou seja, ele está dizendo que ele é eterno. Caramba. Se eu não tenho noção disso, eu vou começar a fazer um monte de coisas na minha cabeça. Então, precisa ser uma pessoa que tenha bastante conhecimento de exegese e de hermenêutica, por exemplo, o seu tio Álvaro, e aí você vai tirar as dúvidas com ele, ou com um pastor mais velho, ou com alguém mais velho. Agora, para o basal da Bíblia, para saber que ela é um instrumento da tua salvação, não precisa nada, é só ler. Pronto, era isso que eu queria tocar, porque senão, quando a gente escuta você falando sobre isso, chega a dar um desespero, né? Eu vou precisar fazer um seminário para começar a entender a Bíblia, porque talvez eu não tenha entendido nada. Mas, de novo, né? O que faz esse livro ser tão... Tá na cara. O que faz esse livro ser tão maravilhoso é que ele alcança o analfabeto, se ele apenas ouvir, e ele alcança o cientista, o cara mais estudioso de todos, porque essas palavras aqui, e assim, principalmente, né, as palavras de Jesus, os evangelhos, eles são de uma profundidade que ele alcança tanto a pessoa mais intelectual de todas, e também alcança a pessoa mais simples de todas, né? Sim. Eu gosto de quando o Eugene Peterson, ele traz a versão parafraseada da Bíblia, a mensagem, ele fala assim, a Bíblia ela foi escrita para as pessoas de rua, ela não foi escrita para estudiosos e tal. E ainda assim as pessoas usam a desculpa, mas eu não entendo nada, eu não sei o que aquilo está falando. Eu acredito que isso é uma desculpa, né, de gente um pouco preguiçosa, porque a partir do momento que você pega, mesmo que você não vai para uma versão, pega uma linguagem de hoje e você lê isso daqui, eu fico com a seguinte promessa, né, de que o Espírito Santo ensinará todas as coisas que eu preciso saber. Então, eu não preciso hoje do conhecimento todo que o pastor João Carlos tem. Quando ele traz a hermenêutica e não sei o que lá, e papapá. Mas aquilo que, na minha simplicidade, eu tenho lido e o Espírito Santo está me guiando a aprender, isso está resolvendo questões da minha vida, questões da minha fé, isso está me transformando. Então, fica um incentivo, porque o Espírito Santo, eu não precisava nem de EBD. Eu não precisava de fazer um curso. A Bíblia fala que o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Então, se eu depender do Espírito Santo como meu professor, ele vai me ensinar tudo que eu preciso sobre essa palavra. Amém. Agora, é incrível quando você tem acesso a um conhecimento, quando você vai buscar, porque tudo Melhora, aquilo que eu né? sou apaixonado, tudo aquilo que eu gosto, eu quero saber mais, eu quero saber mais profundo, eu quero saber o contexto, eu quero saber tudo. Isso é muito legal. Mas a gente pode, na simplicidade hoje, da gente, cara, se expor a essa palavra. E essa palavra de uma forma sobrenatural, que nenhum desses livros aqui tem capaz de fazer. Amém. É capaz de fazer, de mudar a lógica do meu pensamento. Eu acho que a Bíblia é isso, ela muda a lógica de eu pensar as coisas para que eu não traga a mim como a minha própria referência. Então, quando em Deuteronômio 6, ele fala, olha, se acorda e começa a falar sobre isso, né? Quando você estiver tomando café, quando tudo que você estiver fazendo, medita nessa palavra de noite. O Senhor está dizendo o seguinte, você precisa que a sua mentalidade seja a partir da minha referência, da minha lógica, para que você veja o mundo e para que você veja as questões. Se eu não tenho a Bíblia e se eu não passo o tempo todo meditando sobre ela, falando sobre ela, muitos outros conceitos eles vão tomar o lugar dela. Claro. E aí eu entro num lugar da minha interpretação própria, né? Porque eu diminuo a voz do Espírito Santo e eu começo a acreditar em outras referências, inclusive quando falam sobre a própria palavra. Sim. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Então eu creio muito que essa palavra, ela alcança o analfabeto, Sim. a pessoa mais simples de todas, que não teve nenhum tipo de estudo, mas ela também pode alcançar um rei, ela também pode alcançar a pessoa mais poderosa, porque ela é perfeita, maravilhosa. Quanto mais quando a gente enxerga que um texto de Gênesis explica Apocalipse. Então isso é maravilhoso. Eu não preciso, com 11 anos, quando eu tomei a minha decisão, eu não pegava nada disso. Claro. Falou Jesus aqui, aquilo... E acabou. Tá pronto. Eu acho que fica muito bom assim com uma mensagem final, né? Acho que tudo que a gente falou fluiu pra isso. Que a gente pode saber muitas coisas, pode saber muita teoria, mas assim, mesmo que a gente souber tudo, mas nada é como a gente pegar a Bíblia e ler. Isso. Simples assim. Porque ela é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação.
Primeiro do judeu e depois do grego, que somos nós, né? Somos os gentios. É para todo mundo, é para pegar a lei e acabou, não precisa mais que isso. Quantas pessoas analfabetas começaram a ler a Bíblia e se converteram? Aprendeu o beabá de ler, alguém estava dando uma aulinha lá no Mobral, lá no antigo, e pegou a Bíblia, começou a ler e se converteu. Sem professor, sem ninguém. O Espírito Santo vai e usa aquilo que você leu ali. A salvação, sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, vem pela graça de Deus. Não é, acabou, já entendeu ali, né? Não vem de obras. Eu vou contar, para finalizar minha participação aqui. Um dia eu tava em casa numa noite muito difícil, uma das noites assim, sabe, tava em crise mesmo, tava numa situação muito difícil, tinha acontecido uma coisa, e eu não sabia o que fazer, eu tava muito triste, eu tava muito angustiada, e Raquel, filha do pastor João, me ligou, era umas 11, quase meia-noite, Cacau, preciso falar com você. Só que eu tava numa situação, eu tava chorando, eu não tava em condição de falar e de ajudar ninguém. Eu precisava ser ajudada, e ela me ligou numa condição semelhante à minha. E a gente ficou ali chorando junto pelo telefone, e eu falei com ela, a única coisa que eu escuto na minha cabeça aqui agora, que eu entendo que é o Espírito Santo falando, é a minha graça te basta. A minha graça te basta. E ficou ela lá no treinamento, lá no sul, e eu aqui. E aquela palavra, o Espírito Santo trouxe essa palavra que eu conhecia, que eu já tinha lido, que eu já sabia de cor. E ele trouxe aquilo para minha mente, e aquilo nos curou naquele momento, sabe? De entender, a minha graça te basta. Então, a palavra escrita se transformou vida e fez a gente viver aquele momento, né? E a gente está aqui hoje nessa construção do que o Espírito Santo vem fazendo e vem salvando a gente nesses momentos de dor. Então, a minha graça te basta. Eu acho que aquela palavra ali naquele momento foi uma experiência com ela que eu tive muito especial. E com o Espírito Santo, de me lembrar a palavra. E se eu não tivesse lido? Né? Então ele me lembrou aquela palavra, e a minha graça te basta. Isso veio como um bálsamo mesmo. Assim. Caraca, que podcast bom, viu? Meu Deus do céu. A conversa foi muito boa. A gente percebe, né, que a Bíblia pode ir do simples ao complexo, abrange todos os grupos sociais, todas as pessoas, indivíduos. Isso é fantástico. Muito bom esse podcast. Eu vou ficar pensando durante dias aí, as viagens. Muito massa. Obrigada por vocês terem vindo, viu? Foi muito fantástico vocês estarem aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Sou muito grato por isso. Obrigado pelo convite. Muito obrigada mesmo, é sério. Também amei, galera. Muito bom. Sempre que o pastor João Carlos estiver aqui, pode me chamar. Eu fico até ali no cantinho. É isso aí, gente. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Aí, por favor, gente. Compartilha. Muito obrigado. E beijão. é isso.